Olá, queridos. Estamos na semana de exercícios aqui dessa jornada da OAB para o próximo exame. Meu nome é Elizabeth Vido e hoje nós vamos resolver algumas questões de direito empresarial. Lembrando que na nossa prova, direito empresarial representa 4 questões, 4 pontos aí para você alcançar. Vamos então à primeira questão? Olha só, primeira questão. A sociedade empresária Drogaria Ponto dos Volantes requereu recuperação judicial e teve deferido seu processamento, sendo que em ambos os eventos ocorreram no ano de 2021. Então, 2021 ela pediu e teve a concessão da recuperação. Nos exercícios sociais de 2021 e 2022, a sociedade não distribuiu lucros aos sócios, embora tivessem sido auferidos em 2022 e 2023. Foi no momento em que houve de fato lucro, tá certo? O sócio minoritário Lucas Sobrado consulta você como advogado para saber sobre a legalidade da ausência da distribuição de lucros nos referidos exercícios sociais, informando que o plano de recuperação judicial foi aprovado em dezembro de 2022. A concessão ocorreu em janeiro de 2023, mas o processo ainda não foi encerrado. Então, ele quer saber o seguinte: a partir de que momento é possível ou não fazer a distribuição dos lucros? Assinale a opção que apresente corretamente seu parecer. Então, veja, a questão é a seguinte: até o momento da aprovação do plano, de fato, não é possível fazer a distribuição dos lucros. Por quê? Porque a empresa está se reestruturando. Então, veja, a aprovação ela aconteceu em dezembro de 2022. Então, veja, do exercício de 2023 poderia pagar, 2021 e 2022 não. Então, vamos lá. Letra A. É vedada a distribuição de lucros pela sociedade aos sócios enquanto não for encerrada a recuperação. Bobagem, não existe enquanto não for encerrado. Isso aqui está errado. Depois, B. A sociedade não poderia ter deixado de distribuir os lucros sociais dos exercícios sociais de 2022 e 2023. 2022, sim, ela não poderia distribuir os lucros, tudo bem? Letra C. É vedada a distribuição de lucros na sociedade aos sócios enquanto não for realizado o pagamento de todos os credores. Não é esta regra que está no texto da lei. Depois, a sociedade empresarial, até a aprovação do plano de recuperação, estava impedida de distribuir os lucros aos sócios, mas não há justificativa para o não pagamento no exercício de 2023. Perfeito. E aqui, gente, eu preciso que você leia artigo 52, artigo 6º, que aí vai te dar esta visão exata do que pode e do que não pode ao longo da recuperação. Então, a letra D. Próxima questão. F. Beltrão, I.G. Carneiro e S. Moreira decidiram constituir a sociedade do tipo simples por prazo indeterminado, que entrou em atividade na data da assinatura em contrato levado a registro na semana seguinte no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Assinale a opção que indica a hipótese de dissolução de pleno direito. Dissolução de pleno direito, gente, é aquela dissolução da sociedade que não precisa de uma decisão judicial, tudo bem? Que só precisa do ato em si, desta sociedade. Então, letra A deliberação dos sócios por maioria absoluta do capital. Verdade, isso é o que está no artigo 1033 do Código Civil. Esgotamento da exploração do objeto social ou verificada a sua inexequibilidade depende de decisão judicial. Depois, falecimento de qualquer dos sócios independentemente de optarem pela dissolução.
Isso não é dissolução de pleno direito, porque a sociedade pode permanecer quando um sócio falece. Letra D. A existência de apenas um sócio não reconstituída a pluralidade em 180 dias. Essa regra não existe mais, porque lembra que é possível a sociedade unipessoal. Então, nesta segunda questão, a alternativa A era correta. Terceira questão. O Código Civil, ao tratar da caracterização do empresário, afasta desse instituto as pessoas naturais que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Todavia, o Código Civil admitiu a possibilidade dessas pessoas virem a ser reputadas empresárias e, como tal, sujeitarem-se à inscrição na junta comercial. Gente, essa informação, e aí você precisa estudar o artigo 966 do Código Civil. Essas pessoas só podem ser consideradas empresárias se a atividade delas for considerada elemento de empresa. O que quer dizer isso? É apenas um dos atributos para atrair o cliente, para atrair o consumidor. Então, letra A. O exercício da profissão intelectual deve congregar emprego de mão de obra? Não, o emprego de mão de obra não é indispensável para ninguém para ser considerado empresa. B. A pessoa natural deve exercer atividade econômica com o concurso de colaboradores? Não. Gente, concurso de colaboradores não é considerado um requisito e atividade econômica também não. Afinal, o médico, o advogado, ele também exerce atividade econômica, ele também quer lucrar. Letra C. O exercício da atividade, da profissão de natureza científica, literária ou artística deve constituir elemento de empresa. Perfeito. Então, na questão número 3, a letra C é correta, de acordo com o artigo 966 do Código Civil. A pessoa natural deve optar pelo Simples Nacional e ser enquadrada como microempreendedor? Não. O Simples Nacional é uma forma de recolhimento tributário e ela não serve só à atividade empresarial. Então, essa informação não faz sentido, tá bom? Depois, quarta questão. Em 2019, a constituição da sociedade limitada unipessoal, de modo permanente, passou a ser possível. Verdade. Nas opções a seguir, são apresentadas normas aplicáveis à sociedade limitada em geral, mas apenas uma delas aplicável tanto às sociedades pluripessoais quanto às unipessoais. Vamos entender. Todo regramento de limitada vale para a sociedade unipessoal, mas, atenção, tudo que tiver a ver com quórum não faz sentido, concorda? Então vem comigo. A possibilidade de deliberações em reunião ou assembleia faz sentido? Não, gente. Reunião ou assembleia é para mais de um sócio. A ocorrência de dissolução de pleno direito mediante distrato depende de pelo menos 2 pessoas. A possibilidade de designação de administrador em ato separado? Perfeito, administrador, que é quem assina pela empresa, pode ser um sócio ou um terceiro e ele pode sim ser designado em ato separado. Letra D. A solidariedade pela exata estimação de bens conferidos ao capital social? Gente, solidariedade com quem se ele está sozinho? Então, aqui na questão de número 4, alternativa correta, letra C de casa. Vamos lá para a próxima questão. Quinta questão, olha só. Os cientistas Pio Alves e Cardoso Moreira desenvolveram 2 produtos que reúnem os requisitos de patenteabilidade e reivindicaram a autoria perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, eles estão pedindo a autoria de uma patente. O primeiro recebeu registro da patente na categoria de invenção, o segundo na categoria de modelo de utilidade e assinale a opção que indica o privilégio da exploração temporária que as patentes assegurarão aos autores. Gente, tanto invenção como modelo de utilidade tem uma proteção temporária, a diferença é o prazo.
No caso da patente, 20 anos. No caso do modelo de utilidade, 15 anos. Isso está no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Letra A, temporária para ambos. Perfeito. Letra B, vitalício não existe, perpétuo não existe. Aí, olha, temporário para PIL e vitalício. Gente, vitalício não existe. Proteção de patente é sempre temporária, tá bom? Artigo 40, Lei 9279 de 96. Essa foi a questão 5, letra A. Sexta questão. 4 pessoas naturais constituíram uma sociedade para exploração de prestação de serviços de entrega domiciliar, mas não se preocuparam em arquivar o registro particular de constituição em qualquer registro. Considerando a situação dessa sociedade, assinale a afirmativa correta. Veja só, quando uma sociedade não registra, ela é uma sociedade em comum, tá bom? Quando no texto do exame ele fala que todos são iguais. Veja, aqui ele não falou de ninguém diferente. Então vamos lá, letra A. Ela se rege pelas normas de sociedade em comum, verdade, e subsidiariamente no que forem compatíveis pelas regras da sociedade simples. Isso mesmo, porque sociedade simples é uma verdadeira teoria geral que vale para todas as sociedades que estão no Código Civil. Letra B. Ela se rege pelas normas da sociedade em conta de participação? Não. Para ser conta de participação, ele precisaria dizer que um pratica atividade e o outro não. Não faz sentido, tá bom? Letra C. Ela se rege pelas normas da sociedade simples e subsidiariamente pela cooperativa. Não faz sentido nenhuma das duas. Ela é uma sociedade em comum e é regida de forma subsidiária pela regra de sociedade simples. E a letra D é a pior de todas. Ela se rege pelas normas da companhia, quer dizer, pela lei de SA que eu vou usar para uma sociedade não registrada? Bobagem. Então, nessa questão, a alternativa correta era a letra A. Vem comigo agora. Pedreira Anitápolis. É Anitápolis mesmo? Parece, olha. Pedreira Anitápolis Limitada está passando por sérias dificuldades no fluxo de caixa a curto e médio prazo e não está conseguindo crédito no mercado financeiro para honrar compromissos urgentes, em especial com credores trabalhistas e acidentes de trabalho. A sociedade empresária pretende elaborar um plano de recuperação extrajudicial para assegurar a seus credores e negociar com eles sua aprovação. Sobre a pretensão de submeter os créditos trabalhistas e acidente de trabalho aos efeitos da recuperação extrajudicial, assinale a afirmativa correta. Então, quando a gente estuda a recuperação extrajudicial, a gente tem que ler 3 artigos, 161, 162 e 163 da Lei de Falência. Vem comigo, letra A. Os créditos de natureza trabalhista e por acidente de trabalho podem ser incluídos no plano de recuperação extrajudicial, verdade, mas para a homologação é necessária prévia negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria. Verdade, isso foi uma alteração de lei, já não é recente, né, mas uma alteração de lei do regramento da Lei de Falência e Recuperação de 2020. Até 2020, trabalhista e acidente de trabalho ficava de fora, tá bom? Olha agora a letra B. Os créditos de natureza trabalhista por acidente de trabalho, a semelhança do que ocorre com crédito tributário, não podem ser incluídos no plano de recuperação extrajudicial? Está errado, porque a lei foi alterada. Letra C. Os créditos decorrentes de acidente de trabalho no limite de 150 salários mínimos por trabalhador podem ser incluídos na recuperação extrajudicial, mas os de natureza trabalhista não se sujeitam à recuperação extrajudicial? Se sujeitam, sim, desde que tenha uma negociação coletiva. Letra D. Os créditos de natureza trabalhista podem ser incluídos no plano de recuperação extrajudicial,
mediante negociação coletiva prévia com o sindicato da respectiva categoria funcional. Opa, estava indo bem, mas olha o final. Mas os decorrentes de acidente de trabalho não se sujeitam aos efeitos de recuperação. Então, veja, nessa questão, letra A, não deixe de estudar os artigos 161 até o 63, Lei 11.101 de 2005. Vamos para a próxima. O empresário individual, Valério Pavão, deseja alterar a forma do exercício da sociedade empresária. Passando a admitir como sócios Jerônimo e Atilo. É possível empresário individual virar sociedade? É sim, por meio de um ato chamado de transformação. Transformação é a mudança de um tipo empresarial em outro. E mantendo a mesma atividade e localização do estabelecimento. Sobre a mudança pretendida, assinale a opção que apresenta as ações que Valério Pavão deverá executar. Letra A. Dissolver sua empresa individual e, após o encerramento da liquidação, constituir uma sociedade com os sócios Jerônimo e Atílio. Não precisa dissolver. Não existe isso, tá bom? Isso é um caminho equivocado. Não é que não existe, é que é errado, tá? Letra B, solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis, isso mesmo, a transformação do seu registro de empresário para o registro de sociedade empresária. Perfeito, eu quero que você leia os artigos 968 e 969 do Código Civil, que tratam do empresário individual e desta possibilidade. Vamos lá. Letra C. Porque a gente sempre tem que olhar, gente, a questão inteira para encontrar os erros das outras. Assim nos dará maior convicção daquela que está correta. Letra C. Solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis o enquadramento de sua empresa como microempresa. E depois pedir a transformação não faz sentido, gente. Microempresa, empresa de pequeno porte, é algo que é possível tanto para o empresário individual, como para a sociedade empresária ou simples. A questão vai ser o faturamento, vai ser a atividade. Então, isso não é um critério para você se transformar em sociedade. E letra D, dissolver sua empresa individual, já falei que não é o caminho, e no curso da liquidação e após o levantamento do balanço patrimonial, constituir sociedade? Não, gente, não é esse o caminho. Tem gente que faz isso, mas aí é um erro, tá bom? A melhor solução, porque preserva credores, porque mantém tudo bem, tudo certo no caminho dessa atividade, é a transformação de um tipo empresarial em outro, tá bom? Então, nesta questão, letra B de bola. Vamos lá para a próxima. Marco Araripe pretende iniciar uma empresa em nome próprio. Em nome próprio pode ser empresário individual ou sociedade unipessoal limitada. E mediante responsabilidade, veja aqui o termo, olha, ilimitada, tá vendo? Opa, perdão que eu estou fazendo aí, saracoteando com isso, ilimitada, porque se fosse responsabilidade limitada, gente, aí a gente teria a constituição da sociedade unipessoal. Antes de realizar a inscrição na junta comercial, Marco Araripe precisa indicar o nome que adotará para o exercício da empresa, consoante a determinação contida no Código Civil quanto à formação de firma individual. Ela deve ser constituída pelo nome do empresário, verdade, completo ou abreviado, verdade, aditando-lhe, se quiser, a designação mais precisa de sua pessoa ou gênero da atividade. Então, pode ser o meu nome, o nome inteiro, o nome abreviado. É essa forma de usar a firma individual, porque, veja, ele não tem nessa descrição a possibilidade de constituir uma sociedade unipessoal. B, pelo nome fantasia. Nome fantasia não é possível para quem é empresário individual.
Letra C, pelo nome abreviado do empresário, ou pelo nome fantasia, não tem esta possibilidade, gente. O nome é definido pelo legislador. O legislador é que te diz quando você tem esta liberdade para realizar esta forma de exercício de nome empresarial. Em duas partes, a primeira o nome completo e a segunda o nome fantasia. Nome fantasia não pode, nem fantasia, nem apelido, tá bom? E aí eu preciso, então, olha, letra A, e eu preciso que você estude aqui o artigo 968 do Código Civil. Ele vai te descrever essa questão do nome empresarial. Próxima questão e nossa última questão. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão do direito de exclusividade para exploração da criação pelo seu titular, considerando o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Efetua-se mediante a concessão de registro de. Então, veja, primeiro que ele usou a palavra registro. Gente, e ele usou a ideia, deixa eu aqui pintar aqui de amarelo, ele usou a ideia de exclusividade. Então, veja só, na letra B, nome empresarial, não há uma exclusividade em todo o país, há uma exclusividade simplesmente no Estado. E também isso não tem nada a ver com desenvolvimento tecnológico, porque é o nome da empresa, é o nome que eu registrei, tá bom? Depois, a letra C, título do estabelecimento, mesma coisa, é o nome do letreiro, e ele me dá exclusividade no Estado. Obras literárias, arquitetônicas ou artística, existe uma exclusividade, só que não é a partir do registro, é a partir do momento da criação, e não tem nada a ver com desenvolvimento econômico e tecnológico. Portanto, gente, a única que é correta, deixa eu colocar aqui, olha, que tem a ver, primeiro, com exclusividade, tem a ver com propriedade industrial. Gente, propriedade industrial é marca, patente, desenho industrial, tá bom? E tem a ver com a atividade tecnológica. Então, nós estamos falando necessariamente de proteção de marca. Obra literária, arquitetônica ou artística diz respeito a direito autoral. Nome empresarial e título do estabelecimento é a proteção apenas de como é conhecida aquela instituição. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha rendido e, principalmente, feito uma lista de assuntos que você precisa estudar depois. A gente se vê e até mais.